Hoje eu quero falar sobre qual é o paradigma atual do tratamento da doença periodontal. Paradigma seria o que você acredita, qual a história, qual é o padrão de crença atual. E para a gente conseguir entender como está a periodontia hoje, muitos paradigmas se sucederam. E eu preciso dizer que essa fala de hoje, ela está inspirada e se baseada no livro da SOBRAP, que é a Sociedade Brasileira de Periodontologia, e é um prefácio brilhante do professor Hamilton Tadei Bellini, da PUC de Campinas, brilhante, maravilhoso, porque o professor tem 57 anos de periodontia e só quem tem tudo isso conseguiu ver toda a história. E eu preciso dizer que é muito comum que a gente comece a ter algum tipo de confusão, porque alguns paradigmas eles começam a se sobrepor. Mas como é que é? Antes era assim, depois era assado, porque era o que se acreditava com base na ciência de cada época. Como em alguns momentos você pode ter aprendido uma coisa e depois aprendido outra coisa e você não sabe exatamente se isso que você está sabendo já foi ou é o paradigma atual, pode dar uma tremenda confusão. Por isso, essa aula de hoje que ela vai falar sobre os paradigmas, os estágios. Para falar que microbiologia já é uma coisa muito recente e que a primeira vez que se falou sobre os micróbios foi por Leeuwenhoek em 1600. E em 1600 ele conseguiu observar alguns animalículos que ele observava na cavidade bucal, que ele chamava de matéria alba. Então, matéria alba foi o primeiro nome de biofilme dental e mais tarde foi chamado de placa bacteriana. Com o desenvolvimento da microscopia, então a gente via assim uma placa cheia de bactéria. E agora, com o desenvolvimento de novas técnicas, a gente chama de biofilme, porque a gente sabe que de placa não tem nada. Porque o biofilme é uma estrutura viva, cheia de micro-organismos, bolsões, canais de nutrientes, canais de metabólitos e muita coisa. Mais ou menos a gente vai dizer para o paciente que biofilme dental é como se fosse o lodo da pia. Não adianta fazer bochecho, não adianta jogar um jatinho de água, só se o jato de água for muito forte mesmo, mas senão ele não resolve. Esse é o biofilme dental, tem muita bactéria, é muito vivo, mas isso é uma história de 1600 até lá por 1900, que só a partir de 1900 se começou a entender que doença periodontal de gengival podia ter uma origem infecciosa mesmo. Então, lá muito depois, em 1960, começou então uma periodontia mais científica, que até então se achava que eram fatores nutricionais, era alguma coisa que se comia. E enfim, em 1970 se começou a entender alguma coisa sobre prevenção e controle de doença periodontal, onde mais ou menos nesse período começou a entender que havia alguma coisa que se a gente removesse tirava a doença periodontal gengival, que era a placa bacteriana, que era o nome da época. Mas para você ver como a periodontia é uma coisa muito recente, em 1950, então veja, isso não dá um século, mas em 1950 o ensino da periodontia ainda era inexistente nos Estados Unidos. Mas em 1957, o pai da periodontia científica, que era James Warhol, na Europa, começou a falar de periodontia e no Brasil o professor Padua Lima começou a falar sobre a periodontia. O professor Padua Lima foi a pessoa que introduziu técnica de escovação, a prevenção, e eles eram apelidados de evangelistas da placa, porque eles falavam muito que a gente tinha que combater a placa bacteriana a todo custo. E ali, o primeiro paradigma, que essa foi uma grande confusão na minha vida, porque eram todos os livros de periodontia e em um momento eu não conseguia entender. Hoje eu sei que eles estão todos no lixo, joguei no lixo comum, no lixo útil, para ninguém pegar, porque é um perigo alguém ver isso. Mas o primeiro paradigma foi da época onde Gottlieb e Orban, eles estabeleceram que a junção epitélio-dente, aonde a gengiva grudava no dente, uma vez rompida, se formasse bolsa periodontal, isso jamais seria formado de novo. Primeiro paradigma. Então, para o tratamento da doença periodontal, nós vamos fazer cirurgias ressectivas, cirurgias para tirar fora, já que não era possível que se colasse de novo. Então, eram aquelas cirurgias onde se cortava a bolsa periodontal, não ia colar de novo, e
o contorno invertido do tecido ósseo, já que a gente tinha crateras interproximais quando a gente tinha doença periodontal nas interproximais, e tudo aquilo ali seria alisado com brocas cirurgicamente, e que isso era o tratamento da época, então em 1950, em 1960, e que esse era o tratamento porque faziam a eliminação cirúrgica ressectiva das bolsas periodontais. Mas surgiu então o paradigma 2 a partir do momento que o Warhol, em 1961, estabeleceu que existe sim possibilidade de regeneração epitelial, existe sim a possibilidade de colar de novo essa gengiva, porque no paradigma anterior não havia possibilidade de colar, então corta. No outro paradigma se descobriu, em 1961, que pode colar sim. Então, se pode colar sim, todas as pesquisas se encaminharam para técnicas de eliminação de bolsas com as técnicas de inserção. Então eles começaram a pesquisar como é que a gente vai fazer para colar de novo, ou será que aquelas técnicas de cortar fora eram melhores? Mas já se descobriu que podia colar. E assim, eles conseguiram entender que as pesquisas que conseguiam controlar a placa por profissionais e pacientes conseguiram controlar a inflamação gengival e conseguiam então fazer com que essa nova inserção se formasse, que essa regeneração epitelial se desse. E aí surgiu o paradigma 3, onde se reconheceu o papel da placa bacteriana, o nome da época que era a placa bacteriana. E nesse paradigma 3, mais ou menos em 1975, iniciado pelo professor Jean Linde. O professor Jean Linde foi o professor mais didático de periodontia que eu já ouvi, e que mais ou menos há 10 anos ele esteve no Brasil, deu uma palestra, um curso maravilhoso. Então tenho muita admiração por ele, por ter conhecido toda a didática e todo o desenvolvimento de raciocínio dele. Enfim, em 1975, o professor Jean Linde começou pesquisas em cães Beagle e ele conseguiu descobrir que doença periodontal é de causa bacteriana, infecciosa, e ela não tem a ver com trauma de oclusão diretamente. Ou seja, trauma de oclusão é um tipo de doença e doença infecciosa bacteriana é outro tipo de doença. E aí ele desenvolveu muitas pesquisas sobre essa cicatrização epitelial, já que a regeneração não ocorre. O termo regeneração, ele fala sobre crescer um novo osso, não cresce, um novo ligamento não cresce, e um novo tecido gengival, que ele até pode formar um pouquinho de novo, mas não forma. Isso é regenerar. Regenerar é crescer um rabo da lagartixa de novo de uma vez que se corte. No tecido periodontal, uma vez que se perca, não existe esta regeneração em todos os casos. Então, o termo que se fala é uma cicatrização periodontal. Cicatrização se faz com um tecido diferente do que era original, mas o professor Jean Linde colocou então nesse paradigma 3, que é uma doença infecciosa, que a gente vai precisar conseguir controlar o biofilme dental, e que começou a se falar muito sobre técnica cirúrgica ou não cirúrgica, já que o fator etiológico era a placa bacteriana. Já que se falou tanto sobre placa bacteriana, será mesmo que seria necessária uma técnica cirúrgica? E nesse paradigma 3, nessa década de 70 a 80, se começaram as grandes discussões em relação a faz tratamento periodontal não cirúrgico, faz tratamento periodontal cirúrgico. O que se faz? A conclusão que se chega no final desse paradigma 3 é que o que define o sucesso do tratamento periodontal não é a técnica escolhida, mas sim um tratamento feito pelo profissional associado a uma manutenção periódica com o profissional e a higiene doméstica. Ou seja, essa manutenção periódica ela é fundamental para o sucesso em longo prazo, porque em curto prazo eles estavam decidindo, olha, em 15 dias, em 30 dias, qual é o método que traz mais resultado? Chegaram à conclusão que em longo prazo, desde que se faça manutenção, prevenção, não existe método superior. Então vai começar o paradigma 4. Nesse paradigma 4 começou a se pensar mais em longo prazo. Nesse longo prazo, os resultados são esses que são mantidos pela manutenção diária e pela manutenção profissional periódica. E assim
se chegou ao consenso que nós descobrimos o que é que faz o sucesso da doença periodontal. Mas o que a periodontia acaba se entristecendo é que mesmo que esse estabelecimento tenha se dado na década de 70, os resultados em termos populacionais ainda são pobres. Não é porque a gente já sabe como resolver a doença periodontal que a doença periodontal está, enfim, controlada, porque não está. Nós ainda temos muita doença periodontal, ainda temos muita doença cárie, ou seja, esse conhecimento que foi descoberto pela ciência há tanto tempo ainda não chegou à rotina das pessoas, ainda não chegou ao dia a dia de clínica. Também, pelas pesquisas de Lei e colaboradores, esses estudos clássicos, se chegaram também a alguns entendimentos de que nem toda gengivite leva a periodontite. Porque a gengivite é uma doença ubíqua, ela está presente em todo mundo. A dúvida é se a epidemiologia da gengivite é 99% das pessoas ou se é 100%. E o outro questionamento é como é que a gente pode chamar em doença uma coisa que todo mundo tem? Todo mundo tem um sítio de sangramento gengival, ao menos. E os adolescentes que têm 100% de pelo menos um sítio de sangramento gengival, o que a gente vai dizer? Bom, a gente vai dizer que isso pode ser uma resposta de defesa, mas a gente não pode afirmar que toda gengivite vai virar uma periodontite, mas a gente pode afirmar que as periodontites ou as periimplantites, elas já foram um dia uma gengivite. Então, quando alguém também levanta o questionamento, mas será que a gente vai ter que tratar todas as gengivites? A gente não sabe qual gengivite vai virar periodontite, mas a gente sabe que uma higiene melhor vai prevenir outras doenças bucais, como doenças periodontais gengivais. A gente sabe que o controle de placa vai trazer a prevenção de cárie dentária. A gente sabe que isso vai levar à saúde em longo prazo. A gente também não tem controle se um dia o indivíduo que não aprendeu ou não foi ensinado a ter um controle de biofilme, então não precisa aprender a controlar o biofilme porque não tem nada. Mas e se um dia ele vir a se tornar diabético, tabagista, ou se um dia ele tiver uma diminuição de imunidade, aí então a gente vai começar a pensar em prevenção ou em controle doméstico do biofilme dental? Então não é bem assim. Faz parte de uma promoção de saúde a gente dizer que precisamos controlar as gengivites, assim como faz parte de uma promoção de saúde tomar banho todo dia. Nós vamos falar para as pessoas tomarem banho todo dia para quê? Porque se não tomar banho todo dia vai ter que tipo de doença? Vai ter doença se não tomar banho todo dia? Vai ter alguma doença se não escovar os dentes todo dia? Quer saber? Também não é certeza, porque depende muito do substrato da pessoa, depende muito do controle de placa, depende muito da imunidade, da genética. Tem gente que talvez não teria nada, mas é muito bom para a promoção de saúde. Enfim, aqui o parênteses que a gengivite não vai ser certeza que vai virar periodontite, mas é um risco, é uma chance. Então a gente vai sim tratar, a gente vai ter um olhar sim. E que dentro de todas as doenças periodontais, somente 10% tem progressão rápida. Nem todas as periodontites são tão severas. E aqui eu falo tanto do periodiário. Será que doença periodontal é só para o periodontista? Será que isso não seria mesmo para o clínico também? Porque só 10% são as periodontites muito difíceis. E as outras 90%? Será que a gente está tratando? E será que a gente está tratando do jeito adequado? Será que a gente está conseguindo sucesso nesse nosso tratamento rotineiro do consultório? Será que a gente está conseguindo essa manutenção periodontal do jeito que ela deveria ser feita? Enfim, e daí mais para frente começa a se olhar a doença dentro do indivíduo. Em quem está essa doença periodontal? Esse foi o tema do intensivo periodiário do Periodontia para Todos. Em quem está tendo a doença periodontal? É quem tem pouco recurso, quem não consegue higienizar, quem é tabagista, quem está grávida, é o adolescente, é quem tem diabetes. E com tudo isso a gente precisa olhar para o portador, para o indivíduo, para uma doença gengival periodontal inserida dentro de uma pessoa que tem uma boca. E aí a gente chegou ao paradigma 5. O paradigma de entender na periodontia a intenção da doença periodontal com o organismo. Esse indivíduo que tem uma boca e que nessa boca pode ter biofilme dental e algumas doenças relacionadas
com elas, como por exemplo, doenças cardiovasculares, já que a doença periodontal e a doença cardiovascular são doenças inflamatórias, assim como também é inflamatório o risco de nascimento de bebês prematuros e de baixo peso, a associação de doença periodontal com diabetes e com tabagismo. E assim, essas pesquisas elas começaram a tomar força porque a periodontia começou a estudar muito essa relação da cavidade bucal com o indivíduo, em quem esse indivíduo está inserido. Eu ainda quero ir além para dizer que nós ainda temos a laser terapia, a ozonioterapia como novas fronteiras de estudo. Os estudos aprofundados em relação à vitamina D, os efeitos da vitamina D e os efeitos das oscilações hormonais nesse curso de saúde ou doença gengival ou periodontal. E mais ou menos nesse período começou a tomar força a chegada dos implantes. Na década de 60, o professor Brandemark na Suécia começou as pesquisas dos implantes e mais ou menos em 1990 esses implantes chegaram no Brasil. E chegando, começou então uma dúvida, porque eu lembro muito bem quando esses implantes começaram a chegar, porque começaram a se questionar a validade desses tratamentos periodontais. Porque tratamento periodontal é um tratamento longo, complicado, demorado, depende muito da interação com o paciente, com a sua relação, o seu relacionamento com o paciente, a colaboração com o outro. E eu já vi muitos implantodontistas, conferencistas dizerem que, olha, a gente vai ter um prognóstico muito melhor com o implante, olha, doença periodontal é uma coisa muito complexa de se tratar e se manter. Por que a gente não resolve tudo de uma vez, extrai o dente e coloca implante? E aí a gente começou a entrar no último paradigma, que é relacionado a dentes ou implantes, quando as pessoas começaram a questionar a validade do tratamento periodontal. Aí que é onde eu falo que a periodontia começou a cair de moda, começou a sair de moda ser periodontista. Porque você vai fazer uma periodontia que ela é tão complicada, tão demorada, tão trabalhosa, por que então não extrair e colocar implante? E aí a gente começou a ter o grande problema das peri-implantites. Pois bem, hoje o paradigma atual, que é o último paradigma, é o estudo e o entendimento dessa doença gengival ou das perdas ósseas por doença periodontal e das perdas ósseas por implantes. Está se estudando muito e está tentando se compreender como é que é essa relação, porque no paradigma anterior, mais ou menos naquela época, começou a se sugerir a substituição de dentes de tratamento complicado ou de dentes que a gente não sabia tratar periodontalmente por implantes. Então, implantes, eles foram desenvolvidos para a substituição de dentes perdidos ou dentes condenados, mas não para a substituição de dentes que a gente não está sabendo tratar, substituição de dentes com doença periodontal e vamos tratar doença periodontal com implantes. Não é esse o tratamento, porque no paradigma 6, onde começou a se estudar mais essa perda óssea por implantes, ficou muito claro que para a perimplantite existe um fator de risco muito importante. Além de todos os fatores de risco comuns à doença periodontal, como diabetes, tabagismo, mas um fator de risco é a perda de dentes por doença periodontal. Como a doença periodontal está relacionada ao indivíduo, a pessoa é uma suscetibilidade individual, é uma tendência da pessoa de ter ou não ter doença periodontal. Por conta dessa suscetibilidade, começou a existir muita peri-implantite em pacientes que tiveram dentes periodontalmente condenados, substituídos por implantes. E com essa avalanche de substituição de dentes abalados por implante, por esse nosso subdiagnóstico de doenças periodontais e instalação de implantes em bocas que têm bolsas periodontais, nós começamos a ter muitos problemas periimplantares, porque também é fator de risco para a periimplantite a instalação de implantes numa boca onde exista bolsa periodontal. Enfim, é fundamental que a gente saiba tratar
doença periodontal. A periodontia é para todos. Todos nós clínicos precisamos saber tratar a doença periodontal. É importante que todos nós sabemos ao menos diagnosticar a doença periodontal e ter a clareza que os implantes, eles são excelentes recursos terapêuticos, desde que eles sejam indicados do jeito certo, para substituição de dentes perdidos ou para substituição de dentes condenados, e não dos dentes que nós não sabemos tratar. E enfim, a gente precisa reforçar o papel primordial da periodontia em toda essa história, porque o papel primordial da periodontia é a promoção de saúde. Por quê? Tratar gengivite, controle de placa, nada mais é do que promoção de saúde. Você vai ter saúde, você vai ter menos bactéria na boca, você vai ter menos chance de ter doença. A promoção de saúde é uma prevenção que ela está num nível mais geral, mais abrangente do que a prevenção. Prevenção é você vai passar o fio dental para não ter gengivite. É uma prevenção, é uma coisa específica. Você vai parar de consumir sacarose para não ter doença cárie. É uma prevenção de doença. Mas a promoção de saúde é dizer que passar fio dental, já tem estudo sobre isso, vai te prevenir de doença cardiovascular, vai diminuir a quantidade de bactéria na boca, vai ajudar a promover a quantidade de micro-organismos bons na boca e vai fazer com que você tenha saúde no geral. Enfim, quero concluir essa história de hoje dizendo que a periodontia não saiu de moda, não. Pelo contrário, a gente está precisando rever esses nossos conceitos de substituição de dentes periodontalmente acometidos por implantes, pela avalanche de periimplantites, pelo super esforço do paciente em querer resolver o problema e ter comprado um outro problema, que é uma periimplantite. Ele perdeu o dente, ele perdeu o osso, ele perdeu a prótese e acaba perdendo o implante. E com tudo isso, os problemas acabam ficando maiores. Então aqui a gente precisa voltar a pensar que nós, dentistas, somos, acima de qualquer coisa, profissionais da saúde. A gente tem o dever de promover saúde. Promover saúde é explicar tudo isso que a gente falou sobre biofilme, sobre prevenção, sobre promoção de saúde, porque esse é o melhor tratamento. Esse é o melhor que o profissional de saúde pode fazer, que é orientar, educar, para que, enfim, todos alcancemos aquilo que todo mundo busca no profissional de saúde, que é a saúde. Eu aguardo aqui o seu comentário, a sua pergunta, escreve aqui, porque no online eu sempre quero saber o que você está querendo dizer. Aqui no vídeo do YouTube, se inscreve para você sempre ser avisado sobre tudo que a gente vai lançando de novo, tá bom?